A paz do Senhor, jovens, bom dia. Quem vos fala é o professor Maicon Almeida, da cidade de Mococa, da Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo. Estamos aqui para comentar a lição de número 8, que traz por título A Batalha contra Ai. O texto do dia se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Síntese: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Texto bíblico em classe se encontra em Josué, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 11. É bom deixar frisado que é bom vocês pararem o vídeo, fazerem a leitura, apesar de um pouco extenso, 11 versículos, mas é uma leitura que vai te deixar por dentro do que nós vamos falar aqui hoje. Introdução. A primeira batalha e conquista dos hebreus na Terra Prometida foi a cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Agora, a guerra seria contra uma cidade-estado fortificada chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus seria uma batalha pequena, e por isso Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo. É o que veremos na lição de hoje. Bom, para começarmos aqui na introdução, nós vamos ver hoje aqui o porquê nós devemos fugir do pecado. Nós vamos analisar hoje aqui as consequências que o pecado nos traz junto à nossa vida. Pois nós aprendemos e ouvimos muito que nós não devemos pecar, e isso é correto. Todavia, pouco se fala de o que o pecado faz conosco. O que transgredir contra o Senhor traz para a nossa vida. E vamos também ver aqui nessa lição que o pecado ele é atrativo, porém destrutivo. Vamos para a lição, para nós não nos alongarmos muito e esse vídeo não ficar muito grande. O primeiro ponto, a derrota em Ai. O perigo do pecado. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. Bom, nós sabemos e aprendemos na outra lição, ao qual eu lecionei, que a igreja, ou os homens de Deus e mulheres de Deus, eles não perdem batalha para os inimigos. Eles perdem batalha, sim, para o próprio pecado. E é interessante nós notarmos que aqui, a derrota que o povo sofreu para Ai, foi exatamente por isso. A culpa foi de um homem que fez com que toda uma nação perdesse uma guerra. Nós, às vezes, colocamos coisas na frente da nossa vida espiritual e queremos que a nossa vida caminhe. Porém, nós temos que ter consciência que o pecado, ele nos deixa vulnerável ao inimigo. Ele nos deixa tendencioso a pararmos no caminho e não continuarmos, e não termos êxito naquilo que nós estamos fazendo e vamos fazer na obra do Senhor ou na nossa vida. Nós vamos entender nessa lição que o inimigo das nossas vidas, ele consegue nos fazer parar quando ele consegue nos fazer pecar. E eu quero aqui, já de começo, mostrar que os planos dele podem ser arruinados com a nossa vida de santidade. A partir do momento que nós vivemos em santidade, nada e nem ninguém consegue nos parar, porque Deus ele está conosco. Deus ele é o nosso refúgio. Deus ele sempre vai nos ajudar a caminhar, porém, nós precisamos ser fiel a ele, pois sem essa fidelidade ele não age, ele não consegue agir na nossa vida.
Porque em uma fonte não consegue se jorrar dois tipos de água. Ou ela é doce, ou ela é salgada. E nós paramos para analisar que se nós colocarmos açúcar numa água salgada, ela vai ficar insossa e não vai dar muito gosto. Todavia, se nós pegarmos uma água doce e jogarmos sal nela, nós vamos analisar e ver que a água fica salgada. Ou seja, em uma vida de erros, se nós fizermos um acerto, não tem muita diferença. Todavia, numa vida de acerto, se nós cometemos algum pecado, esse pecado nos mancha e ele mostra-se ali para todos que estão vendo, porque o pecado é o sal na água doce, ou seja, todos que veem percebem. Ponto 2. Pecado de Acã. O pecado precisa ser tratado com graça, misericórdia, mas de forma imediata. É preciso que haja arrependimento e confissão para que Deus traga misericórdia. Bom, nós vemos aqui em 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar esses pecados. Porém, necessita-se de um verdadeiro arrependimento. Nós vamos fazer um paralelo com a passagem de Davi e vamos aprender duas coisas. Uma boa e uma ruim, segundo o que está no texto. Por quê? Porque Davi, quando ele peca com Batseba, ele não confessa o seu pecado e ele espera ao máximo para que esse pecado seja mostrado. Ou seja, ele por ele mesmo não queria mostrar o pecado, não queria confessar o seu pecado, nem mesmo a Deus. Todavia, Deus manda um profeta e quando ele percebe que Deus tinha mostrado para Natan e Deus sabia o pecado dele, ele se prostra e ele se entrega a Deus e adora a Deus e pede perdão e se derrama na presença do nosso Senhor. Nós vamos aprender duas coisas. A primeira é, quando nós nos depararmos com o nosso pecado, se entregue a Deus, confesse a Deus, mostre a Deus o que você fez, mas se arrependa de coração, porque Ele é fiel, Ele é justo. Só Ele pode nos perdoar. Só Ele tem na sua mão a chave que perdoa, que consegue nos libertar, consegue abrir as cadeias da prisão do pecado. É só Deus que consegue fazer isso conosco. E a segunda lição é que nós não devemos seguir o que Davi fez. A primeira, nós devemos fazer como Davi, nos arrependermos. Mas a segunda é, nós não devemos fazer o que ele fez, esperar um longo tempo. Aqui fala que o pecado tem que ser tratado de forma imediata. Sabe quando a gente erra, quando a gente falha, e o Espírito Santo fala conosco, você errou, desagradou a Deus. O Espírito Santo, ele mostra pra gente que ele está triste com a gente, e isso tem que nos fazer querer o perdão e buscar o perdão. Quando nós percebermos que nós erramos, nós não precisamos nos descabelar. Nós temos um Deus que é fiel e justo para perdoar os nossos erros. Então não espere um tempo, não espere 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Assim que você perceber que você errou, peça perdão. Porque nós temos um Cristo que morreu na cruz do Calvário para te perdoar. Para mostrar para você a graça dele e o amor dele. Então, tente não errar, mas se errar, chame a atenção de Deus pedindo perdão, para que ele, com a sua infinita misericórdia, consiga te perdoar. Porque ele é fiel e ele tem todo o poder para fazer isso. 3. Uma derrota. Os israelitas sofreram um golpe significativo. E agora o medo, a dúvida e a apreensão substituem a alegria decorrente da batalha contra Jericó. Lembra no começo que eu falei que
nós iríamos aqui ver o que o pecado faz com a nossa vida, então é aqui, é nesse ponto. O povo agora destrói Jericó. O povo agora consegue avançar e chega agora para a batalha contra Ai, e eles estavam todos felizes, todos alegres, todos contentes. Por quê? Porque eles estavam em santidade com Deus. Todavia, agora eles vão para a batalha contra Ai. Chegando nessa batalha, eles têm uma surpresa, qual? Eles acabam perdendo a guerra. E quando eles perdem a guerra, a frustração, o medo, a insegurança toma conta daqueles homens que tinham a certeza até antes da guerra que Deus estava com eles, mas agora, depois da guerra, eles já ficam atemorizados e não sabiam se eles iam ou não conseguir derrotar aquela cidade. Isso é o pecado agindo no meio do povo. A gente tem a certeza que Deus está conosco, que Jesus morreu na cruz do Calvário, e nós temos a certeza e somos felizes por isso. Mas quando nós transgredimos, parece que nós não vemos saída. Parece que não enxergamos um horizonte ao além. Parece que as portas se fecham, parece que tudo trava. Mas nós temos que lembrar que Jesus ele morreu para nos salvar. Errar não é certo, mas não é porque erramos que está tudo perdido. Mas aqui nós vamos frisar o porquê nós não devemos errar. Porque Cristo ele morre na cruz do Calvário para dar o seu sangue por nós. Então, o primeiro ponto, o que o pecado é? O pecado é nós não valorizarmos a morte de Cristo. O pecado nada mais é do que ingratidão da nossa parte para com Deus. Nós somos muito ingratos quando nós pecamos e deixamos a santidade de lado por prazeres momentâneos. Mas fique com essa frase, não troque o momento pelo propósito. Não troque o momento por uma vida. Não troque um momento de prazer por uma vida, uma eternidade com Deus. Às vezes, nós nos deparamos em um momento na qual estamos igual Esaú. Estamos com fome, estamos cansados, e Jacó vem e oferece um prato de lentilha. E a gente pega, trocando a nossa primogenitura por aquele prato. Às vezes nós deixamos a santidade por coisa tão pequena, por coisa tão banal. Às vezes nós trocamos Deus por tão pouca coisa. E o que o pecado faz conosco, ele tira a nossa visão de futuro. O futuro agora não mais existe, porque o pecado nos arrancou essa visão. O futuro agora já não mais está na nossa mente, porque o pecado já tirou de lá. Nós temos que tomar o maior cuidado possível, porque o pecado nos afasta da presença de Deus e nos torna alvo vulneráveis e muito fácil para o inimigo. O segundo tópico, o motivo da derrota, o pecado. O ponto 1, a reação de Josué diante da derrota. Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentaríamos com ficarmos da além do Jordão. Esse texto está em Josué, capítulo 7, versículo 7. É Josué colocando a culpa da derrota em Deus. Adão pôs a culpa da derrota em Deus. Jó queria colocar a culpa do momento em Deus. Josué tentou colocar a culpa em Deus. Nós fazemos da mesma forma.
Às vezes nós transgredimos e queremos colocar a culpa em Deus. Queremos fazer de Deus culpado, queremos fazer de Deus o réu. Queremos fazer de Deus alguém para ser apontado e julgado. Porém, nós esquecemos que Lamentações de Jeremias vai dizer que o homem se queixa. O homem se queixa dos seus próprios pecados. O homem se queixa dos seus próprios erros, das suas próprias decisões. Grave essa frase: decisões decidem destinos. As decisões que nós tomamos decidem onde nós chegaremos. As decisões que nós decidimos vai nos fazer chegar aonde nós merecemos através dela. Se nós quisermos chegar em algum lugar específico, nós temos que tomar decisões para que nós possamos chegar. Se nós queremos, um exemplo, chegar em São Paulo, nós precisamos tomar a decisão de entrar dentro de um carro e dirigir até São Paulo. Ou pegar um ônibus que vá para São Paulo, para nós chegarmos lá. Se nós queremos chegar a Deus, nós precisamos pegar um ônibus chamado santidade. Sem esse ônibus, nós não conseguimos chegar a Deus. Porém, cabe a nós querermos ou não entrar nesse ônibus. Às vezes nós não subimos no ônibus e queremos chegar ao destino. Por quê? E quando nós não chegamos, nós culpamos a Deus. Por quê? Por que Deus? Por que não chegamos? Por que eu não cheguei? Por que isso? Por que aquilo? Por que daquilo outro? Foi o que Jó fez. Jó perguntou, questionou a Deus. Aí Deus fez uma sessão de perguntas para Jó. E Jó não sabia responder. Nós decidimos o nosso destino e decidimos os meios ao qual chegaremos lá. E para chegarmos no destino do céu, só existe um meio, um caminho, que é Cristo, que é a santidade. O segundo ponto, Acã toma do anátema. Ao ver dentre os despojos uma boa capa babilônica, 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo, cobiçou e tomou tudo. Aqui eu quero mostrar e falar que o pecado, ele é bom. O pecado é uma delícia fazê-lo. Cometer pecado é muito bom. Nossa, que heresia? Não. Que absurdo? Não. Pecar é bom. E por que você acha que você quer pecar todo o tempo? Porque pecar é bom. O problema do pecado não é ele em si, sim as consequências do pecado. A consequência do pecado, esse é o problema. Porque pecar e fazer o que a carne quer é uma delícia. Porém, pagar o preço e não entrar no céu por conta disso é muito ruim. O pecado é muito bom, ele chama a nossa atenção, ele nos atrai. A nossa natureza pecaminosa é tendenciosa a querer o pecado. Porém, nós precisamos lutar contra nós mesmos para não praticar tal. Eu vi uma frase um dia e eu gostei dela, que diz assim: Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que disse ela. Diz assim: eu, nas minhas águas batismais, achei que mataria o meu velho homem. Porém, engano meu, ele sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todo dia. Ou seja, todo dia o pecado vem nos atrair, todo dia o velho homem quer aflorar, todo dia nós queremos transgredir contra o Senhor, porém, nós devemos ter a consciência
que a transgressão contra o Senhor nos faz ser um dos mais miseráveis dos ingratos dos homens. Nós temos que entender que nós estamos aqui porque Cristo deu a sua vida por nós. Nós não estamos na igreja para poder fazer barganha. Não, nós não estamos na igreja para fazer uma troca. O acordo de cavalheiro. Não. Nós estamos na igreja por amor a Cristo. Porque Ele morreu por amor a nós. A religião e o cristianismo se resumem em uma palavra: amor. O amor é o que nos faz ser unidos. O amor é o que nos faz querer honrar a Cristo. O amor nos faz sermos cristãos. É tudo pelo amor. O amor é a base para nós continuarmos a nossa caminhada cristã. Então, por amor a Cristo, nós vamos renunciar a nós mesmos e às nossas vontades para sermos santos. Isso é evangelho. O que é o evangelho? Quando questionarem a você o que é evangelho, você responde: eu submeter a minha carne ao Espírito por amor a Cristo. Nós somos cristãos por amor. O pecado, ele é bom, e ele é prazeroso, e ele é chamativo. Todavia, nós temos um Cristo que é muito maior do que todos os pecados, que é muito melhor estar com ele do que pecar. Nós temos um Cristo que ele é muito, mas muito melhor, e mais gratificante é servir a Cristo do que pecar. Estou aqui para fazer você entender que Cristo, a vida com Cristo, é melhor do que uma vida de pecado. O terceiro ponto, a ira do Senhor. As consequências daquele erro ficariam para sempre na lembrança do povo. As consequências daquele deslize ficaria e ficou na mente de todo o povo. As consequências foram evidenciadas, mostradas, publicadas, contadas de pai para filho, para que aqueles erros não voltassem a acontecer. 3. Deus entrega a cidade de Ai, um inimigo confiante. Esse triste episódio na história do povo de Deus nos mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade para que possamos recomeçar. Bom, agora o povo errou, o povo está com medo, sem confiança alguma, e o inimigo está com confiança, quase certo que iria vencer de novo. Porém, o povo tinha feito um concerto, tinha se consertado com Deus. E Deus falado para Josué: Josué, não temas, eu entreguei o povo na tua mão. Vai, porque eu estou contigo. Interessante é que o Senhor, quando o povo se arrependeu, ele lembrou-se da promessa e se esqueceu da transgressão. Quando nós nos entregamos a Cristo de verdade e confessamos a Deus o nosso pecado, Ele perdoa e deste pecado ele não se lembra mais. É fantástico como Deus é maravilhoso. Nós erramos, Ele perdoa e não se lembra mais do nosso erro. O Senhor nos concede uma nova chance. E jovem, se você está caído, se você que está assistindo essa aula está vivendo uma vida de promiscuidade e não consegue se livrar dela, se você jovem que está me assistindo não consegue se livrar dessa vida pecaminosa, dessa vida de vício, dessa vida de fornicação, dessa vida de não conseguir se portar como um cristão de verdade, nessa vida de vício, e tem N pecados, eu quero te lembrar que Cristo, Ele nos dá uma nova chance.
Eu quero deixar bem claro que Cristo, ele não jogou a toalha. Que Cristo, ele não desistiu de você. Cristo, ele morreu na cruz do Calvário sabendo que você iria fazer tudo o que você fez. Mas ainda assim, ele te amou. Cristo, na sua onisciência, sabia que você iria errar, mas ele ainda te ama. Ele te amou antes de você imaginar que ele existisse. Mas ele sabia que você ia errar e aí, mesmo assim, ele te amou. Então não se esqueça disso, que Cristo te ama. E ele te concede uma segunda chance. Porque o amor de Cristo, ele transborda e como diz Paulo, ele nos envergonha. Porque o amor dele é tão bonito, tão grande, tão majestoso, que nós não somos merecedores de tal amor. Mas ele nos ama. Ainda assim, ele nos ama. O segundo ponto. A estratégia de Deus é diversificada. Agora Josué, por seu turno, deveria levantar a sua lança e fazê-la permanecer no alto até o fim da luta, para que a vitória fosse completa. Josué vivencia algo parecido, só que ele comandava o exército em guerra e Moisés estava com as mãos levantadas, agora ele levanta e o povo guerreia. Nós vamos olhar aqui que existem fases na nossa vida e que a fase de lutarmos e a fase de nós intercedermos, existem fases e momentos na nossa vida que às vezes nós estamos em uma posição e depois nós estamos em outra. Às vezes somos servo e outras vezes somos líderes. E eu quero aqui deixar um parênteses nessa aula para poder falar com você, jovem. Hoje você é jovem, o seu momento é de jovem. Mas amanhã você pode ser um pastor, amanhã você pode ser um pregador, amanhã você pode ser um empresário. Amanhã você pode ser aquilo que você quiser ser, porque eu acredito que o jovem cristão, ele pode ser aquilo que ele quiser ser. Aquilo que ele sonha ser, ele pode ser. Porque ele tem um Deus que consegue fazer tudo e todas as coisas. Porque ele crê num Deus e serve um Deus que consegue colocar ele onde ele nunca imaginou. Eu creio assim. Eu creio que o jovem cristão ele consegue chegar nas melhores universidades. Eu creio que o jovem cristão consegue trabalhar nas suas maiores multinacionais. Por quê? Porque ele serve um Deus que consegue fazer tudo. E eu também creio num jovem que consegue, além de trabalhar em uma das grandes multinacionais, ele consegue ser um grande empreendedor. Ele consegue criar uma grande multinacional. Eu creio num Deus que levanta os seus. Eu creio num Deus que capacita os seus. E eu creio num Deus que exalta os seus. Só que o momento agora é de jovem. O momento agora é de respeito. Nós estamos falando aqui sobre pecado, é aquilo que segura a nossa vida. Os jovens de hoje não querem mais respeitar. Os jovens de hoje não querem mais aguardar o seu tempo. Os jovens de hoje não conseguem mais ouvir a palavra espera. Os dias de hoje são muito corridos. Os dias de hoje é muito imediato. E os jovens desaprenderam a esperar. Eu quero aqui abrir um parênteses, jovem, viva o seu momento de jovem. Projetando sim o seu futuro, mas viva o seu momento de jovem. A vida é feita de fases, a vida é feita de momentos. Se nós deixarmos o momento passar e nós não aproveitarmos ela, quando nós chegarmos na nossa velhice, nós vamos olhar para trás e o que nós vamos ter aproveitado. Viva, se dedique na obra do Senhor, mas viva. Não estou dizendo que se dedicar na obra do Senhor não é viver, não, mas sonhe, projete, planeje, tenha uma vida viva, porque Deus nos chamou para isso, para viver. Então, jovem, sonhe. Tem uma frase do pastor Marco Feliciano que eu amo essa frase, que diz assim: sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Então sonhe,
projete, planeje, queira, sonhe, porque você serve um Deus que faz e realiza os seus sonhos. 3. O culto da restauração. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. Para que nós possamos chegar onde Cristo quer que nós cheguemos. A palavra de Deus tem que estar nos nossos corações. Deus tinha prometido para aquele povo que eles iam adentrar lá, que eles iam conquistar lá, que eles iriam morar lá. Porém, a palavra de Deus tinha que estar intrínseca no coração deles para que eles pudessem gozar da magnificência daquela promessa. E hoje em dia não é diferente. Cristo prometeu, Cristo é fiel para cumprir, mas para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, a palavra de Deus tem que estar cravada em nossos corações. Então, jovem, estude a palavra. Como eu já disse em outras aulas aqui, estude a palavra, ame a palavra, viva a palavra, mastigue a palavra, se alimente da palavra, pense na palavra, sempre se lembre da palavra, porque a palavra é o que nos faz prosperar. A palavra é o que nos faz chegar onde Cristo prometeu que chegaríamos. Conclusão. Aprendemos nessa lição que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil para o povo. Deus é santo e não tolera o pecado. Por isso, o anátema foi retirado do meio do povo. O pecado foi corrigido devidamente e os hebreus puderam continuar lutando para conquistarem a tão almejada terra prometida. Jovens, para fechar, Acã peca, ele pega os utensílios de Jericó. E agora, quando Josué questiona quem estava em pecado, Acã se apresenta. Josué o retira do meio do povo. E a vitória foi conseguida, conquistada, porque a santidade operava no meio do povo. Então, tudo o que está te impedindo de conquistar a presença do Senhor, retire-o. Tire-o do meio. Tire-o de foco. Tire-o da tua presença. Tire-o de você. Arranca de você. Faça uma faxina. E guarde essa palavra. Deus fez o povo conseguir ir além, porque a palavra dele estava no coração do povo. E onde há palavra, há santidade. Onde há santidade, não há espaço para o pecado. E guarde o que eu disse no comecinho da aula, da água doce e da água amarga. A água doce, quando é misturada com o sal, ela perde a sua propriedade e a sua essência é mudada. E a água salgada, quando é colocado um pouquinho de açúcar, não faz muita diferença. Ou seja, uma vida de pecado e ter algumas atitudes boas não te faz santo. Uma vida de santidade com algumas pequenas atitudes erradas não te faz santo. Nós precisamos ter a consciência que nós só vamos chegar aonde Deus falou que chegaríamos se nós formos água doce, ou seja, santificados. Jovens, que Deus lhes conceda um domingo abençoado, que Deus lhe conceda uma semana cheia da sua presença e que você consiga ser água doce, que você consiga, como diz o texto áureo, se converter dos seus maus caminhos e que nós venhamos alcançar a santidade para encontrarmos com o nosso Cristo que prometeu nos buscar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.